Olá, autores, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo incrível aqui do canal, o Livro de Teseu, o nosso estudo literário. Estou hoje com o Marcos, vocês já conhecem o nosso bate-papo sobre o Robert Howard, e hoje recebendo um convidado mais especial, Duda Falcão, para a gente falar desse livro aqui, O Estranho Oeste de Kane Blackmore. Mas para eu não comer bola ou falar algo assim que não foi planejado, Duda, eu vou pedir para você se apresentar um pouco aí para o pessoal. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, Diogo, né? O Marcos, né? Toca do Aventureiro, a gente já conversou outras vezes. O Diogo é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de fazer um bate-papo aqui. Então, eu sou Duda Falcão, sou escritor. Tem alguns livros publicados, entre eles, né, o Estranho Oeste, do Kane Blackmore, que vocês mostraram aí. Eu também faço edições, eu tinha uma editora chamada Argonautas, ela durou de 2010 a 2018, eu, meu sócio César Alcázar, a gente publicava literatura fantástica, em várias áreas, horror, fantasia, ficção científica, né, com uma série que era chamada Série Sagas, então com contos de autores brasileiros. E aí eu continuei fazendo algumas edições para outras editoras, como a VEC Editora, Metamorfose Editora, Besouro Box, então eu também faço esse processo de edição, trabalho com leitura crítica, fazendo leitura para outros autores, tanto autores iniciantes como autores que já têm publicações também. Dou aula de escrita criativa aqui no curso Metamorfose, que é em Porto Alegre, mas que é um curso online, então, né, acabo dando aula para pessoas de vários estados brasileiros. Além disso, eu organizo o evento Odisseia de Literatura Fantástica aqui em Porto Alegre, né, que é um evento que tem desde 2012, né, de 2012 até agora 2025 já tivemos 10 edições, né, da Odisseia. Duas delas foram no período de pandemia, então foram odisseias virtuais, e em um determinado momento, acho que foi 2018, comecei a fazer o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, né, que já tem aí 7 edições, então um prêmio aí com 11 categorias diferentes na área do fantástico, aí valorizando a literatura nacional, né, feito por autores e autoras brasileiros, não é? E é isso aí. Então esse é basicamente o trabalho que eu faço na literatura, tendo em vista que eu digo que no topo desses trabalhos aí está a profissão de escritor, né? De escrever histórias, e aí as outras coisas elas vêm, não é, de uma maneira orgânica aí, juntos do meu trabalho. Maravilha, super bacana. Eu não sabia que você era da editora da Argonautas, eu já li algumas coisinhas dele, se eu não me engano. Conheci alguns autores também que já passaram por lá. Vamos falar um pouquinho aqui no Kane Blackmore, depois a gente volta pro Duda, porque tem coisa pra caramba, vocês viram pelo currículo do cara aí. Quando eu conheci o Marcos, ele falou de alguns livros pra gente ler, fazer umas resenhas e tudo mais. E o primeiro que ele me passou foi justamente esse aqui do Kane Blackmore. Eu vou falar as mesmas impressões que eu falei pro Marcos no off. Eu gostei bastante, me surpreendeu, não era nada do que eu esperava pela capa, pela sinopse. Só surpresas boas, né? Antes de a gente falar que tipo, foi alguma coisa que eu não gostei ou algo do tipo. E ele, como eu comentei com o Marcos, ele me lembra alguma coisa, só que eu não tenho na ponta da língua o que é que ele me lembra. É alguma coisa que eu já vi, que eu já assisti, que eu já joguei, mas eu não lembro o que, mas foi muito bacana. Ele não te lembra aquele episódio do Batman Animated Series do Jonah Hex, que ele enfrenta o Ra's al Ghul com o dirigível em cima do trem? Lembra esse ponto também. É que a gente sabe que a história não é feita apenas de uma referência, né? Tem várias envolvendo tudo. E o que eu gostei bastante dele é a construção do livro. Isso que é o que mais me chamou a atenção como escritor e como leitor, porque ele é uma história completa, porém dividida em pequenos contos. E os contos também tem partes, né? Começo, meio, fim, tudo separadinho. Duda, como é que foi para você montar? Assim, você já teve ideia de fazer ou eram contos que você ia escrevendo e no final resolveu lançar um livro dele? Então, né, várias coisas assim, né, até sobre a questão de influência, quando eu escrevi o primeiro conto do Kane Blackmore, né, se chamava O Bisão do Sol Poente,
Essa história ela foi publicada aqui nesse livro, é o volume 2 da série Sagas da Argonautas, que eu era editor, então, com César Alcázar, né? Aqui tinham outros autores que escreviam bastante na época, né? Emília Amado, Alicia Azevedo, Christian Davi escreve até hoje ainda, né? E, bom, qual que era a ideia? A série Sagas, o primeiro volume, eles chamavam Espada e Magia, e tinha uma capa muito inspirada no Conan, tá? Na ilustração do Frazetta e tal. A principal história era a história do César Alcázar, né? Meu ex-sócio, meu grande amigo aí, né? Até hoje, mesmo depois de terminar a editora. Então não terminamos por, né, nenhuma desavença. Não foram brigas. Não foram, não é? E aí, lá no volume 1, a gente quis trabalhar o gênero da espada e feitiçaria, principalmente. Cada um escreveu um conto, os autores que estavam presentes ali, inclusive eu. E aí a gente começou a pensar o seguinte, o que seria, né, o segundo volume. Então, o primeiro volume, se era espada e feitiçaria, estava relacionado com uma literatura pulp do Robert Howard, né? Ou talvez do Lovecraft e tal, né? E o segundo livro, então, a gente pensou em fazer um Weird Western, né, o Estranho Oeste, que era também, né, dá para se dizer que um dos primeiros contos de Weird Western foi do Robert Howard, assim como ele escreveu vários contos que tinham essa pegada de western e horror, né, afinal de contos, cara texano e tal, né, tinha aquele conhecimento da região. Então, o meu conto acabou, né, inclusive o próprio nome do personagem, né, Kane, mas aí era para lembrar outro personagem, daí tu vou misturando as referências, né, era Solomon Kane, então, mas esse aqui vai ser o Kane Black Moon, tá, um personagem mestiço, né, que vive dentro de uma cultura de pessoas brancas e aos poucos ele descobre que ele também está relacionado com o universo indígena, né? Então ele vai conhecendo grupos indígenas nos Estados Unidos, como os Dakotas, né? Que são chamados de Sioux, né? Pelos homens brancos e tal. E aí ele começa a se misturar, né? E a entender a importância e a relevância das culturas indígenas e passa assim, né, de um cara que era só um caçador de recompensas para um cara místico, né, que começa a entender como funcionam os espíritos do totem e tal. Mas, então, essa foi a primeira coisa, né, que eu quis fazer nessa história foi exatamente dessa referência de Howard, mas trazer o sobrenatural, trazer algo bem de fantasia também relacionado aos espíritos do totem, mas o monstro que está ali dentro é um monstro bem Lovecraftiano, no sentido de ser tentacular, demoníaco, cheio de sombras e tal. Então, vou misturando várias coisas aí, tanto que, assim, o que eu tinha mais de experiência de western, em termos de como eu vou dizer assim, de influência, ela estava mais voltada ainda para minha própria infância, adolescência, que dava muito filme de western na televisão, de tarde e tal. Às vezes eu nem me lembro os nomes, mas curtia, achava legal, né? Pá, tiro para lá, tiro para cá, ação e tal, né? Não ficava muito pensando assim nas questões temáticas e mais objetivas do que estavam envolvidas ali, não é? Mas eu achava legal aquela coisa de ação, até que chegou o momento de pensar nessa antologia e assim, né, começar a dar uma olhada em outras coisas, e aí escrevi esse conto, o Marcos falou ali numa referência do Jonah Rex, eu fui conhecer só depois e tal, né, ainda não tinha visto, né, ainda não tinha lido em quadrinhos, eu também acho bem legal, né, mas assim, então as coisas foram crescendo organicamente, tanto por questão de influência, mas a gente queria trazer de novo essa presença do Robert Howard. Se a gente tinha trazido no Sagas Volume 1, que era Espada e Magia, Espada e Feitiçaria, não é? Aqui no 2 a gente quis trazer o Weird Western. Então o personagem nasceu nesse livrinho, né, menor aí, e depois o primeiro conto dele, Visão do Sol Poente, foi republicado no meu livro de contos Mausoléu, que é um livro de 36 contos, né? um livro que eu fiz uma compilação de diversos contos que eu estava publicando desde 2009 até 2013, e estava lá o Kane Black Moon. Depois vem o segundo livro de contos, que se chama 13, aí eu já trouxe uma segunda história do Kane,
não é, para o livro, e depois teve o Comboio de Espectros, eu trouxe uma terceira história do Kane Black Moon, todas elas separadas, tá? Histórias independentes, e aí é que surge o processo da escrita do romance, não é? Porque primeiro, então, eu publiquei pela minha própria editora, Argonautas, mas depois acabamos conhecendo aqui o Arthur Weck, da AVEC Editora, e eu comecei a publicar os meus livros de contos pela AVEC, e foi aí mais ou menos nesse momento, ali pelo Comboio de Espectros, então é de 2015, nesse momento aí o Arthur me disse, pô, já tem aí 3 histórias do Kane Black Moon, o pessoal gosta pra caramba desse gênero, quem sabe faz um romance para a gente publicar, né, uma história só dele, né, um livro só dele, beleza, aí foi a oportunidade de criar, né? Então eu tinha 3 histórias, coloquei elas numa cronologia e pensei nos outros capítulos como histórias separadas, mas fazendo uma saga para o personagem, né? Dá para notar que ele vai saga, evoluindo, né? Ele vai evoluindo em termos de saga. conhecimento, né? Até o final da história. É mais ou menos isso. Essa foi a composição, né? Então ele não surge como um romance, ele surge como um conto e depois eu acabo colocando isso numa cronologia que de certa forma também era um pouco inspirado nisso do Howard, porque ele escrevia as histórias, né? Por exemplo, do Conan separadas, né? E depois alguém, claro, né? Vai olhar aquela cronologia. Eu tive a oportunidade de colocar numa cronologia e fazer um romance logo, né? E eu estou na expectativa aí, vamos ver se a gente republica aí essa história para daqui a pouco fazer um segundo volume. Vamos ver o que acontece. Não faz isso comigo, não, Duda. Não faz isso comigo. Porque, gente, eu adoro o western e o Kane se encaixou tão bem. É um nicho que eu não sabia que a gente no Brasil, porque a única coisa que a gente tinha parecida de Weird Western é os quadrinhos do Zagor, né? Uhum. Que não é sempre que ele enfrenta um Weird Western. E toda vez que eu vejo a questão do Bisão do Sol Poente, me lembra o filme O Grande Búfalo Branco, do John Milius e com Charles Bronson, cara. Não sei porquê. Me vem exatamente essa composição na minha mente. Isso aí eu acho muito legal, que cada leitor aí pode fazer as relações, mesmo que eu, nesse caso, não tenha feito essa relação, né? Pensei por talvez outras questões aí, mas é muito bom escutar isso, né? E ver que há uma conexão ali com outras histórias, né? Eu acho isso muito legal. Pode falar, Marcos. Eu ia perguntar para você, Diogo, qual que foi o conto que você mais gostou? Olha, para mim o primeiro, ele já me pegou assim, surpreendente. Ele encontrar o indígena, essa descrença, sabe? Início, mundo comum, sabe? O cara falar, não, tô aqui vivendo minha vida, não tá tudo certo, você é só mais um aí. E no fim, ser um personagem tão marcante que acompanha praticamente o Kane até o finalzinho. E uma das coisas que eu também reparei e curti bastante é a evolução do personagem. Ele enfrentando o que antes era descrença, depois começou a ver com os próprios olhos e evoluir realmente, não só aceitar, mas também combater. E não dá para falar sem dar muitos spoilers aqui, gente, mas assim, a questão do selo, dele se autofazer com o selo e aceitar, e arriscar, na verdade, né? Ter o monstro dentro de si, eu achei uma baita de uma sacada. Foi, cara. Aquilo ali foi meio que você escreveu uma linha miúda no contrato do Demônio Fausto, cara. Eu achei que foi foda, cara. Essa é uma mudança bem inesperada mesmo, né? O inesperado pegou muito aqui, porque é um momento que você fala assim, pô, tá chegando aqui, o cara tá pra morrer, e ainda tem mais livro. O que acontece aqui? Será que vai rolar alguém vai vir de fora, vai ajudar, o Bisão Branco vai renascer, algo do tipo, mas essa aí dele ser usado com o próprio selo, colocado lá sinuosamente, assim, não, ele tava me tatuando aqui, tava fazendo nada demais. É tipo o sacrifício do herói, né? Isso. Mais ou menos por aí. Mas assim, o primeiro foi quando o livro conquista você logo de cara, ainda mais como são contos sequenciados, o primeiro sempre para mim tem que ser o mais marcante para você dar a continuidade. E acho que foi o que mais me chamou a atenção. O fato dele ser um caçador de recompensa é uma coisa que para mim é muito western. Todo mundo queria ser um caçador de recompensa e tudo, e no final chega uma hora que ele é caçado também, então
faz uma artimanha lá, mas vocês vão ter que ler para saber qual foi a artimanha que ele fez. E essa questão dos espíritos, né, que era muito forte também nas tribos indígenas lá, dos totens, no xamanismo e tudo mais, foi algo que eu achei muito bem colocado e que eu acho que o pessoal que fazia o western devia ter aproveitado mais. Que aqui no livro ficou muito bacana. E eu tô junto com o Marcos. Eu não sabia que no Brasil tinha um pessoal que fazia algo do tipo ou parecido, porque a gente só está acostumado a ver material de fora desse tipo. Uhum. Não sei se aí nas sagas, quando outros autores também trabalharam esse tipo de wild western, assim, mas olha... Nos sagas aqui a gente tem histórias bem diferentes, né? Eu fui o único que utilizei nesse livro, né, essa pegada dos espíritos do totem aí, que eu acho que para mim é o grande diferencial, né? Essa relação aí do Kane com tem um esses potencial espíritos. incrível essa pegada, viu? É que também não pode dar muito spoiler, gente. Então, fica difícil conversar sem dar muito spoiler. Dar um spoiler, né? Algumas coisas a gente pode contar, né? Que ele acaba aos poucos aí sendo protegido nesse livro por dois espíritos, um é um corvo, o outro é um coiote, e eles trazem habilidades para ele, né? Que nem o coiote traz uma habilidade de rastreamento e tal, né? Então tem essas coisas que ele vai aprendendo também em função de estar mais conectado com a natureza. Os espíritos são isso também, espíritos da natureza, né? Sim. Mas eu acho que para mim o capítulo que foi o ponto de virada foi o resgate no mundo inferior, cara. Porque aquilo você passou do levemente espiritual, levemente bizarro por... Eu acho que eu tenho um destino, a questão do tempo passar diferente, de como os espíritos estão encarando ali os humanos, a responsabilidade do xamã, e ele começando a meio que, puta, eu vou ter que abraçar essa situação. Aquele foi o ponto de virada para mim. Aqui a gente inicia bem pensando ali, né, no que o Diogo está falando, que o primeiro eu preciso às vezes dar uma olhada nos meus livros para relembrar um pouco aqui, mas o primeiro capítulo era o Homem-Urso, ali ele inicia bem como quem só caçador de recompensa, ele não tem nada, nenhuma ligação com o sobrenatural, né? A não ser o que ele vai aprendendo ao longo aí da história, né? Mas e aí o resgate do mundo inferior dá uma entrada total naquilo que a gente pode chamar de fantasia também, porque ele, de certa forma, ele passa um portal, vai para um outro mundo, e é isso que tem um mundo secundário ali, né? Então a gente tem uma virada, algo bem diferente que acontece aí para dar uma outra dinâmica já para o texto, né? Então é nesse sentido mesmo que a gente vai notando que as coisas vão mudando. O Kane muda muito ao longo, né? Ele tem aprendizado. Isso também é uma das funções do protagonista numa história, aprender as coisas, né? Aprender a partir da experiência, né? O que está acontecendo com ele, né? E ele também vai mudando, deixando de ser um cara assim, deixando de ser só um cara que não dá importância para as pessoas, né? Que acha que existem pessoas inferiores e outras não, né? Ele vai mudando porque ele vai conhecendo, vai entendendo o mundo e vê o quanto ele era talvez assim bitolado, né? Não entendia as coisas, né? Ô Diogo, como é que foi para você quando você leu a parte que o Duda coloca o capiroto desse capítulo aí? Eu falei, meu Deus, mano! Eu achei bacana, mas o que eu mais curti nesse daí foi a ambientação do lugar. Porque a gente é transportado do Velho Oeste para um lugar totalmente desprevenido ali, total, fora do contexto, que você não está esperando quando você lê um western, né? E me lembrou muito alguma coisa meio Lovecraft também, pela construção do lugar, o tipo de monstro, aquela coisa que você não sabe o que é, mas está vindo para cá. E na verdade, quando eu vi a capa, eu pensava que o livro inteiro ia ser algo mais voltado para isso. Justamente por aquilo lá que a gente falou. Não está acostumado a ler western brasileiro, nem saber que os autores produziam algo assim. Então, veja uma capa, o cara está aqui, apontando um monte de tentáculo, vou jogar mais que uma pegada mais Lovecraft do que um western sendo construído do jeito que foi. E outra que ficou muito bacana para mim foi a viagem dele de trem. Puta, aquilo fechou com chave de ouro, cara. Mas não foi nem a cena final. Eu acho que, para mim,
eu gostei bastante da construção dele no vagão, o cara que era o rapaz cara virada lá, depois a moça que estava dando golpe no cassino e tudo mais. Aquilo ali eu achei sensacional. Porque aquilo ali para mim é muito western, é muito assim. O que acontecia ali. O legal é que, por exemplo, eu leio aqui o Kane, eu não vejo, assim, não querendo maldizer os nossos queridos westerns norte-americanos, do John Ford, mas a estrutura do Duda é um western espaguete, certo? Tanto a parte da questão da mulher trapaceando, o cara sendo enforcado, sabe? Alguém com a perna quebrada. Então ele tem toda essa... Ele dá uma volta legal, dando um conforto ali para você falar, mas para onde é que essa história tá indo, né? E você vê que o legal do Kane é que, tipo assim, ele não é invencível, ele não é moralmente correto, entendeu? Ele não é o dono da razão, ele erra, ele é ferido, às vezes ele precisa de ajuda, às vezes está na sorte para ele escapar, né? Não, é ótimo escutar vocês falando, assim, isso eu fico contente porque acho que consegui atingir algumas coisas que realmente eu queria passar, né? Que é mostrar um personagem, um sujeito aí imperfeito, né? Alguém mais parecido com o mundo real, apesar da gente ter um mundo fantástico aí, né? De coisas fantásticas e sobrenaturais acontecendo, né? E é por isso que eu tentei manter exatamente esse equilíbrio, né? De mostrar o que seria um cenário de western, situações, talvez, digamos assim, mais reais do mundo histórico, né? Mas daí trazendo essas outras nuances. E, aliás, né? Ele é um romance que é de western, então supostamente se passa nos Estados Unidos, século XIX, mas em nenhum momento eu não tenho interesse em escrever um livro de história. E olha que eu me formei em licenciatura de história e tal, mas eu sou mais de um ponto de vista que eu estou trabalhando aqui com uma literatura ficcional, então eu não estou fazendo um romance histórico. Se eu não estou fazendo um romance histórico, às vezes eu me dou algumas liberdades e tal, né, para poder fazer algumas construções e aproximar daqui a pouco algo que não tinha num período, não tinha numa década, e na outra tem, e daí, para não causar problemas cronológicos, às vezes eu deixo elas misturadas e faço com que a história aconteça, né, para que ela também seja uma história divertida, né, que cative o leitor. Foi. Assim, falando nisso, quando eu ia para as locadoras, tinha uma seção que hoje eu não vejo mais, nenhum catálogo de streaming, que é aquela seção aventura, sabe? Esse filme é um filme de aventura, não tem mais. Ou é total suspense, ou é total terror, ou é total fantasia. Não tinha aquela coisa. O Caça-Fantasmas estava lá numa aventura. A Caçadores da Arca Perdida. O Kane Black Moon, para mim, me lembrou entrar nessa sessão de filmes de aventura e passar ali. Porque é um entretenimento bacana, não tem aquela premissa que você já espera de um subtítulo que é aquilo, mas o enredo em si te leva para essa aventura que eu achei sensacional também. E que é realmente você falou, você te joga pro fantástico e pro western de ponto a ponto. Às vezes você sabe que você tá lá e às vezes você sabe que você vai ser levado para outro canto. Porque quando você chega já na metade do livro adiante, você já fica esperando uma certa parte. Seja essa que vai te levar para um canto ou para o outro. Exato. E tem essa coisa do western, da fantasia, do próprio horror, com cenas, né, de pegadas com monstros lá um pouco mais terríveis do que outros, né, demônios que aparecem ali na história logo no início, né, então a gente tem essas nuances diferentes, mas eu acho que essa caracterização de aventura é muito boa, assim, porque, afinal de contas, o personagem está passando por uma jornada, e essa jornada é a própria vida dele, não é que ele tem que alcançar um objetivo lá no final, ele está vivendo. Lógico que o objetivo final dele vai ter um desfecho relacionado com o demônio que ele encontra praticamente no início do livro, né? Então, isso também não deixa de fechar um arco de histórias do Kane Black Moon, né? Porque a partir dali, né, a partir daquele momento final, né, eu escrevendo outra história, não vai ter mais demônio, a não ser que eu queira colocar uma reminiscência
né, da história, algo que não foi contado entre as aventuras que eu escrevi ali, isso também pode ser feito, né? Muito bom. Eu achei muito legal, porque você mesmo falou, você fecha, mas você deixa possibilidades, né? Porque você apresenta personagens com muito potencial, né? Ô, Diogo, o capítulo da Nevasca, para você, não foi meio que uma mistura de, que eu falo que ele começa com uma pegada meio Scooby-Doo, mas ele acaba meio com um enigma do outro mundo, sabe? Esse me pegou bem desprevenido. Porque eu pensei, Porra, não, cara! nesse ponto aqui vai ser só western. Não vai encaixar nada de sobrenatural. É alguém fazendo alguma maldade e o Kenny vai ter que lidar com tudo que tem que lidar. E, assim, de uma hora para outra, realmente virou aquela pegada língua do outro mundo, né? Ele foi verificar um crime que Foi, ocorreu cara. e o inesperado ocorreu lá. E claramente, você conta isso para alguém, ninguém acreditaria ali em volta. Essa parte aí, né, esse capítulo, ele tem essa pegada, eu botei, né, num ambiente que às vezes não é tão comum, que às vezes as pessoas não pensam, né, pensam no western somente num ambiente árido e tal, né, mas então ali tem essa pegada, né, ele tá numa montanha, aí tem nevasca, tem tal, e o monstro que ele vai encontrar está relacionado com essa coisa também do próprio clima, né, e é isso, mas inicia com uma investigação. Eu gosto de investigações, escrever também histórias policiais, mas histórias policiais que tenham, em geral, uma pegada sobrenatural, uma pegada de horror cósmico, Lovecraftiano, que também não deixa de ser algo que tem bem uma pegada pulp, né? Então, eu gosto de fazer essas coisas. Então, o Kenny Black Moon, ele chega ali como alguém que tá, né, que vai investigar aqueles crimes, né? E aí ele se depara porque, lá sei eu, acho que o sobrenatural acaba sendo um imã para ele, né? Ou ele um imã para o sobrenatural. Eu acho que é um pouco dos dois, viu, cara? A mistura dos dois mesmo. E, Duda, que outros projetos você tá aí para lançar? Eu sei que tem um livro aí que tá quase tá no forno, né? Segundo o Marcos falou. Então, vamos ver, assim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, vamos ver uma coisa, né? Eu já falei, acho, para o Marcos que tá para rolar uma história em quadrinhos, né, do Kenny Black Moon, ela tá pronta. Deixa eu ver onde é que tá aqui. E a história em quadrinhos do Kenny se chama O Visão do Sol Poente. Tá? Kenny Black Moon e o Visão do Sol Poente, que é um dos capítulos, né, que foi a primeira história que eu escrevi, né, que foi essa primeira história que eu escrevi, ela se transformou então numa história em quadrinhos, e só que eu misturo essa história em quadrinhos um pouco com o Homem-Urso, né? Então eu faço umas outras pegadas ali dentro da história. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos compartilhar uma tela aqui. Janela, essa aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó, tá aí. Então aqui, né? Aqui tem uma. Deixa eu botar, vamos ver se eu consigo botar a página toda aqui. Poxa, não me lembro onde é que bota toda ela, né? Mas tudo bem, aqui, ó. Vocês leram, né, o conto Visão do Sol Poente inicia no Kenny Black Moon chegando num salão e ele está, né, à procura aí de 3 bandidos. E ele encontra os bandidos todos trucidados, né, dentro do salão. Né? A história em quadrinhos foi ilustrada pelo Brasiliano. Tá? Ele é de Santa Maria. Né? Então, aqui a gente tem uma prévia aí, na verdade ela está pronta, não posso mostrar tudo para vocês, mas só um pouquinho aqui tá, das ilustrações aí dele, né, que a gente está bem no início da história. Vamos ver aqui os diálogos, né, do Kenny com já o Sunset Bison, né, que é o próprio Visão, né, o espírito protetor dele é o Visão, né. Então a gente tem aqui essa história em quadrinhos chegando aí, né? Acho que ano que vem, né, deve dar tudo certo para uma editora grande aí, ele já está todo diagramado, faltou
mas na verdade assim o cronograma assim para a gente conseguir botar ela esse ano, e junto com a história em quadrinhos é para sair a segunda edição do Kane. Deixa eu ver se eu encontro aqui a capa dela. Vou mostrar para Epa! vocês. Vamos ver, cara. Enquanto, Poxa vida, onde é que anda isso, meu amigo? enquanto o Duda procura, eu queria mencionar que vocês têm muita coisa em comum, porque ambos escrevem livretos com histórias de horror, né? O Duda é o anfitrião e o Diogo é, como que é o nome? É Arquivos... Nossa, eu publiquei Arquivo hoje. Sapemp? Isso, que a dona Tânia devorou lá. Eu falei, nossa, velho, entrega. Aí a velhinha tá devorando os livretos de terror, cara. Que legal. Não, mas então... E terror também. Terror é o que eu curto pra caramba escrever, né? Pegada de horror cósmico, às vezes mais sobrenatural mesmo. Eu vou mostrar, eu não sei onde é que eu botei a capa, mas eu vou mostrar para vocês a ilustração, tá? A capa é feita em cima da ilustração aqui. Deixa eu ver, cadê? Aí quando tiver na pré-venda, a gente pode comprar o quadrinho e o segundo volume. Ó, e olha aí isso, né? essa aí é a capa, tá? Ela ficou mais western do que sobrenatural agora, tá? Bem mas mais western. Para quem lê, vai reconhecer aí. A gente tem uma nova versão, um novo rosto aqui do Kane Black Moon, que também é diferente do quadrinhos, porque são outros ilustradores, né? Na HQ, ela é feita pelo brasiliano, e o Kane Black Moon ele tem um visual misturado, assim, com indígena, mas ele também parece que tem uma afrodescendência, né? Ali eu acho muito legal a versão do brasiliano. E aqui foi o Mauro Fodra que fez essa ilustração. Então ele também é um Kane Black Moon, né? Diferente, né? Diferente da primeira capa, não é? Que a gente já tinha visto antes, mas ele está com os dois espíritos do Totem aqui, né? Ele está com o corvo e ele está com o coiote. Aí ele tá numa pegada. Aqui ele tá com uma pegada mais. Por causa dos ângulos retos, né? Mais frazeta. E a do quadrinho ele tava com uma pegada mais. Como que é o nome? Eu esqueci o nome do artista do Lucky Luke, né? Mais redondo. Eu acho que ele tá mais assim, mais Moebius, né? Eu acho. Né? Moebius também pode ser. Quadrinhos está mais Moebius, aqui está mais, eu acho que acho que tem mais uma pegada diferente, assim, meio frazeta, né? Mas é isso, só que vai ficar um pouquinho diferente aí a capa, se usa essa ilustração, mas tem a pegada que a própria editora fez o designer gráfico, né? Que também tá muito bonita, né? Mas vai sair tipo um pacote, você compra o volume 2 do Kane Black Moon e vem o quadrinho, ou vai estar separado? Eu ainda não sei como é que vai ser. É um catarse, tá? Vai ser catarse. Então vambora. Então aí é a decisão da editora. E eu tenho, além disso ainda, né? Isso eu tenho que conversar um pouquinho melhor com a editora, mas tem uma aventura curtinha do Kane Black Moon que se chama O Vampiro Estelar. É um RPG com personagens. Né? Vamos jogar, pô. Com personagens para... É uma aventura única, que tu pode jogar como Kane Black Moon ou outros 3 personagens que eu criei que eu gostei tanto deles que eu tô a fim de fazer algumas histórias do Kane junto com esses personagens. Cara, é o que eu ia perguntar. Eu não sei se o Diogo teve essa impressão, né? Porque, tipo assim, no primeiro livro, gente, ó o spoiler, mas parceiro não dura muito com o Kane. Não, o Kane Black Moon... Kane Black Moon é feito para ser um herói solitário nesse primeiro livro. Eu acho que combinou demais nesse, porque assim, é a sina dele, né? Tá junto com esse fardo que é se livrar dos demônios e dos monstros. Dificilmente alguém que não tá do mesmo padrão que ele vai conseguir acompanhar. E uma coisa que eu gostei falando da aparência dele é que em momentos as pessoas reconheciam ele como homem branco e às vezes em momentos reconheciam ele mais pro lado indígena. Então, essa é uma pegada que eu achei super bacana, porque dependendo para onde ele vai, existia mais ou menos essa diferenciação do tom da pele, dos traços e do cabelo também. Ele cortou, cresceu de novo e tudo. Eu achei isso muito bem colocado.
E a própria questão daí do preconceito, né? A dificuldade que ele tem em alguns lugares que ele chega, né? Então também tem esse impacto aí na história. E eu gosto da questão quando ele tem que dar aquele choque de realidade, de como ele foi criado, que o Shyamalan fala para ele, olha, esse negócio de bem e mal é um conceito do homem branco. Os espíritos são os espíritos, né? O que você alimenta, com o que você alimentar um espírito é o que ele vai te devolver, né, cara? Eu achei isso bem legal. Porra, cara, eu gostei da sutileza ali, né? Mas foi muito legal. Ô, Duda, e falando em catarse, né, pô, a gente teve catarse aí de uma coisa que eu tô babando, que é o Edgar, né, cara, que o Diogo chegou depois. Então, gente, conta pra galera aí que não sabe, que o Diogo também não tá muito inteirado, né? Então, a gente fez um catarse aí pela editora Fantastic Rub, né, que é uma editora nova também aqui, que é do Rio Grande do Sul. O pessoal eles fazem, principalmente, eles começaram a fazer uma revista estilo Espada Selvagem de Conan, né, que atualmente está no 3º número, quarto, que é o Crônicas Iborianas. Está na pré-venda. A pré-venda está do 4º, né? Mas foram lançados 13, inclusive é uma das coisas que vai sair já logo no início do ano. Eu estou também nessa revista, mas com um conto, não é? Um conto que tem uma ilustração do personagem que se chama Mamboaie. Tá? A história é Mamboaie e a Maldição da Savana. Tá? É um personagem Kushite dentro dos territórios criados pelo Robert Howard, não é? Então não é uma história de Conan, é uma história de personagem original que eu criei, mas se passa dentro desse universo da era iboriana. E aí é isso, tá? Tem uma história, ela é curtinha, ali 5 páginas, não posso contar muito, mas provavelmente daí já no 5 e no 6 vai ter uma continuação para fechar um arco curtinho desse personagem que é o Mamboaie. Até tem uma ilustração que vai estar saindo lá na revista, né? Se vocês quiserem ver aqui, deixa eu compartilhar aqui. Duda, eu não me conformo como o pessoal da Fantastic, eles fazem o Catarse e tá num preço acessível e a qualidade é muito boa, cara. A qualidade da revista tá muito boa, as histórias são muito boas, histórias em quadrinhos muito boas, claro, né? Ele é chamado de Anra, né? Não pode, não pode mencionar o nome, porque é questão de copyright, eu acho, né? Porque, afinal de contas, os personagens de si, eles já estariam em domínio público se não fosse isso. Mas então tu usa, né, outro nome e vai usar, né, o universo, não tem nenhum problema, não é? Então aqui esse é o meu personagem, foi desenhado pelo Andros, tá, que é o Mamboaie, o Mamboaie lutando com uma criatura, né, que está relacionada com essa maldição aí da savana, tá? Então, rapidinho aí mostrando para vocês. Em primeira mão. A aventura howardiana, ou você está lutando com a cobra gigante, ou você está lutando com algum tipo de macaco, cara. Tem que ter monstros, né? E depende do lugar, né? Depende do lugar. O cenário, ele constrói os personagens que estão lá. Então isso traz muitas opções do que podem aparecer como obstáculos e monstros, né? Eu não vou trazer ali uma criatura das neves na savana, né? Que é algo que eu fiz recentemente com uma história, não sei se vocês baixaram lá, se puderem, baixem, entre no site odisseaelitefan.wordpress.com, lá tem 3 revistas da Odisseia de Literatura Fantástica que eu edito. Na mais recente, que é a 3ª, que foi lançada agora em novembro, vocês vão ver lá na capa, tem uma personagem que se chama Lian Yu. O cenário é oriental, tá? E essa personagem é uma mestre Kung Fu, tá? E ela também vai ter uma relação aí com espada e feitiçaria e tal. Essa é a primeira história dela, e ela tem que lidar com uma criatura da neve e tal. E a espada e feitiçaria, se vocês gostam, vão lá, só que é um cenário oriental. Essa é uma outra personagem que aos poucos eu estou começando também a criar, não é? Pena que eu não estou aqui com a revista aqui pertinho para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho a capa, já que eu falei nisso, né? Diogo, eu tenho uma notícia para dar para você, que estava esperando o Duda quando ele procura, que é o seguinte: quando saiu
o Catarse do Edgar, eu fui lá, participei, né? Só que aí depois, cara, como eu falei, eles estavam com o pacote de luxo, né? Por menos de R$ 160. Aí eu fui lá e falei, quer saber? Vou pegar o pacote de luxo. Aí eu tirei a dúvida com o colar e falei, ô Marco, me tira uma dúvida. Eu peguei esse, olha, cara, tá muito anos 70 essa capa, gente. Tá demais. Então, essa capa ficou muito bacana, é a Caroline Rocha que desenhou, tá? E essa aqui, então, é minha nova personagem. E eu gosto de fazer isso com cenários, assim como eu estava produzindo, então, Kenny Black Moon no oeste americano, século XIX, aí pego o Eadgar e levo uma história que é para a Grécia Antiga, aqui eu trago algo oriental, assim, pensando bastante, né, na cultura chinesa, mas que nem eu falei, né, não são histórias, né, que eu me apego completamente, né, nos contextos históricos, mas isso aí me ajuda bastante para ter algumas ideias, né, e fazer umas histórias de aventura, né, então, eu estava falando, é só fazer o download lá, é gratuito, tá, tem uma história, então, aí que é Lian Yu, a dançarina Kung Fu e a criatura da neve. Site aí pra galera. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, pode ficar tranquilo, beleza. Vou adicionar, o pessoal baixar, não só essa, tem outras duas, né? Tem outras duas. Eu não baixei, você tem uma ideia, eu não baixei. Para mim, essa capa lembrou muito uma capa dos X-Men. Com certeza, bem dos anos 70 mesmo, Ela tem um ar retrô, né? Era... Wolverine versus o Voo Alpha, quando ele tava lutando com o Voo Alpha, cada edição era alguém do Voo Alpha. Era o Sasquatch do Voo Alpha, cara. Era isso mesmo. Né? Agora eu tô me sentindo velho. Mas, então, que eu tava te falando... Não, você leu depois, Eu fiquei na dúvida se você pega um pacote e pega outro, você só recebe o bônus, né? E o pessoal da Fantastic Hub falou, não, Marcos, você pegou um pacote, depois você pegou o outro, então você vai receber os dois, a diferença é o conteúdo, né? Então eu vou receber 2 livros, Diogo, e um eu vou dar para você. Olha, então esse aí, você que está assistindo esse vídeo, morra de inveja, porque eu vou ganhar aqui o livro do Marcos, mas só vou receber se eu for lá buscar na casa dele, pra gente tomar pelo menos uma cerveja aí. Opa! Para trocar essa ideia aí. E, muito obrigado aí. Você já me indicou um livro que eu achei bom pra caramba, tá? Receber outro, então não vou nem negar. Não, mas agora faz ele babar, Duda. Explica o que é a história do Edgar. Mostra então, porque ele mostrou Edgar, muito eu pouco. falo o nome errado toda hora, cara. É que é difícil, eu compliquei a vida de todo mundo aí com esse nome. Porque esse é um nome que não existe, Edgar, né? O que existe é Edgar, né? Escritor de fantasia tem, no mínimo, ter 3 nomes difíceis de pronunciar. Pra, tipo, cada vez que você for conversar numa resenha, alguém falar um nome diferente, você saber que é o meu personagem. Claro, tem que se enrolar, né? Mas esse aqui, na real, como eu falei para vocês, muito do que me inspira exatamente são outras referências literárias, né? A primeira história do Eadgar, assim como eu tive a primeira história do Kenny Black Moon, e pensando em Howard e tal, o Eadgar eu quis fazer uma história que trouxesse referências do Edgar Allan Poe, mas uma espada e feitiçaria. Então, daí eu botei o nome no personagem de Eadgar, só inseri aquele A ali para deixar diferente, mas essa história do Eadgar, ele é um soldado hoplita, tá? A história se passa na Grécia Antiga, não especifico exatamente qual é a data e tal. Ele é apaixonado por uma moça chamada Lenora, para quem conhece Edgar Allan Poe, tá lá Lenora também, né? Só que ela morre. O Eadgar descobre que ela foi assassinada, né? Conversando com uma profetisa e tal. E aí ele precisa descobrir quem assassinou Lenora, mas também ele tem a esperança de resgatar a sombra dela do Hades. Então ele vai até o Hades, né, para tentar fazer esse feito aí, não é? E essa história, então, acabou entrando no Catarse aí do Fantastic Rub. Nós tivemos uma primeira capa que foi com o Clayton Louco, mas essa capa ela vai acabar sendo a contracapa. A gente vai ter, além, né, da história, não é? Que provavelmente não é provável, é o primeiro arco, não é? E se as pessoas gostarem, eu vou produzir o segundo arco da história, eu já tenho uma estrutura preparada. E tem, então, lá a história do Eadgar,
né, tendo essa sinopse aí simples. A gente vai ter uma introdução do professor Alexander Meirelles, né, que escreve sobre literatura fantástica, falando sobre espada e feitiçaria. A gente vai ter uma breve introdução também do editor Marco Colares, a história, e ainda teremos, né, essa capa daí que foi feita pelo Alan Patrick, que eu achei assim sensacional, ele seguiu muito, muito bem assim, o briefing, né, que eu comentei com ele, que eu gostaria de ver na capa, e ainda teremos 10 páginas de uma HQ, né, do Eadgar, né, essa HQ, ela já é prelúdio do segundo volume, tá? Essa HQ, ela encerra, não é a primeira história, mas ela já abre espaço para esse segundo arco que a gente pretende aí, que eu pretendo, né, escrever no que vem, publicar pela Fantastic Rub. Então, né, é basicamente isso, né, sobre o Eadgar. E o Eadgar, como eu estava falando, ele surgiu primeiro como conto, foi publicado no livro 13, a primeira história dele, que se chama Eadgar e o Resgate de Lenora, e depois no Comboio de Espectros, em 2015, eu publiquei uma outra história que se chama Eadgar e a Erva do Pesadelo. E daí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com Kenny Blackmoon, peguei as histórias que eu tinha escrito e criei, né, estruturas de capítulos, e esses capítulos também trazem uma evolução do personagem. Então, ele segue uma linha muito parecida nesse sentido com Kenny Blackmoon, além do que eu não me importei de fazer nas duas histórias, os dois personagens, eles são guiados por um corvo, mas não por acaso, porque, de certa forma, isso faz com que esses universos, que parecem tão distintos, que é, né, das histórias do Eadgar na Grécia Antiga e do Kenny Blackmoon no século XIX nos Estados Unidos, em algum momento talvez elas possam, né, estar mostrando aí uma ligação mais profunda entre esses cenários e esses personagens. Não esquece, Duda, de falar que vão ter, acho que são 12 ilustrações no livro, não é mesmo? Isso, exatamente. A gente tem as ilustrações, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha aberto, vamos ver. Tá, capas. Diogo, você sabe o que inspirou o Duda, o estilo que inspirou o Duda a escrever essa história? Aqueles filmes de aventura, Espada e Sandália, do Ray Harryhauser, Viagens de Simba, Jazão e Velocino de Ouro, cara. Quando eu assisti, era mais novo, eu achava aquilo ali o ápice do efeito especial. Cara, eu ainda acho lindo, eu ainda acho lindo. Porra, cara. Acho mais legal que muita. Eu acho que a CGI perde muito pra isso aí, entendeu? Uhum. Porque aqueles esqueletinhos lutando ali, eu acho sensacional. Cara, é a cena favorita do Duda. É a cena favorita. Como é que o mago faz, Duda? Como é que o mago faz? Como é que ele dizia, cara? Eu esqueci. Ele tem uma versão, ele diz, levantem-se, alguma coisa assim, ele fala para os esqueletos, né? E os esqueletos começam a brotar, uma coisa assim, cara. Eu gosto muito daquilo. Né? Inclusive, tem que rever o filme, faz tempo que eu não vejo. E, aliás, essa cena, ela acabou gerando todo um capítulo do Eadgar, que é só para mostrar algo parecido. Eu queria muito fazer algo assim, não é? Mas, então, eu trago também para um dos capítulos do livro. Diogo, você concorda comigo que se você está num livro de fantasia, de espada e sandália, cara, você tem que ter duas coisas. Uma briga de bar e você tem que lutar contra os esqueletos. Não. Tem que ter algum monstro gigante também. Sem monstro gigante não dá. Tem. Eu acho que... Deixa o Duda mostrar as fotos aí, que eu acho que você vai surtar. Pô, cara, onde é que eu botei isso? Deixa eu ver. Vamos ver se eu encontro, cara. Porque, gente... Tá, encontrei. Vamos lá. Vamos lá. Mostra aí que eu quero mostrar essa aqui, então. Vamos ver. Deixa eu abrir ela. Aqui. Vou mostrar exatamente a que a gente está falando, assim, essa inspiração aí. Então essas são ilustrações aí do Clayton, tá? Eu acho que são 10 ou 12, agora não me lembro, acho que... Se eu não me engano, são 12. Tá. Eram 12. Então aqui a gente tem o Eadgar lutando aí contra... Aliás, não posso falar
Não deixam falar bobagem aqui. Tá, são 10 ilustrações, são as que eu tenho, ao menos aqui. Na verdade, o Eadgar não está lutando contra os esqueletos, tá? Ele é atacado por outros soldados hoplitas que estão perseguindo ele, e o Eadgar se torna aí amigão do necromante, um necromante chamado Kiakai, e o necromante, né, na porta do seu templo tem esses soldados, né, que morreram no passado na frente do templo, e ele faz então com que esses soldados se levantem para lutar contra os soldados hoplitas que estão tentando capturar o Eadgar. Então, ao contrário, ele não luta contra os mortos-vivos, tá? Eles são, na verdade, os aliados dele. Duda, então pela primeira vez você escreveu um livro em que o necromante ajuda o herói, cara? Ajuda. Porque na mesa de RPG a gente tem isso, cara. Eu vou jogar de necromante. Por quê? Porque aí eu vou mandar uns esqueletos tudo pra cima dos bichos. Ajuda. Então, essas inversões também eu acho legal, né? De trabalhar com coisas que são inesperadas, né? A gente sempre vai imaginar que o necromante vai ser o inimigo, né? Ou um terror, né? Um grande vilão. Nesse caso não é. Nesse caso é o mentor do Eadgar, né? Um dos que ajudam ele, né? Durante a história, né? Porque quem melhor tu vai ter do que um necromante para te ajudar a entrar, por exemplo, né, no Hades, né, para lutar contra as sombras. Faz sentido, todo sentido. Faz todo sentido. Aí, Diogo, manda tuas perguntas, dúvidas aí. Aproveita que o Duda tá contando tudo. Eu vou esperar ler e a gente marca uma próxima só para falar do Eadgar, que também está claro. para encerrar aqui. Se começar as perguntas aí, a gente vai estourar o tempo aí. Né? Então... não, isso aqui, deixa eu ver uma coisa. Tá, o Eadgar eu vou deixar a história em quadrinhos para a próxima, então. Isso. Daí ela já vai estar diagramada, inclusive. Mas você tem data para a gente? Não. Antes de tudo, tem dinossauro saindo do pântano também? Porque se for assim, tem, claro então que pronto, né? Tem, e esse dinossauro tem uma história pregressa que não está muito contada ali, porque é mais um dos arcos que eu quero botar. O dinossauro ele vem diretamente da Terra Oca, daquilo que depois foi chamado pelo Burgos de velocidade. É o ápice de stop motion, pô. Tem que ter cara, o monstro do centro da Terra. Claro, tem que ser da Terra, cara. Vai ter. Porra. Ele aparece nessa primeira história, tem a aparição desse lagarto, que ninguém chama de Tiranossauro Rex ali, né? Mas ele eu acho que os caras chamariam tipo de demônio ou de dragão, né? Porque você vai o lagarto é do tamanho de uma casa, é um dragão, né, pô? Né? E o Eadgar ali, ele conhece uma bruxa, a bruxa do pântano, né? Ela que fala para ele da Terra Oca, mas, né, ele ainda não investigou esse lugar, né? Não chegou lá ainda, mas provavelmente a gente vai ter uma interação aí com esse cenário. Porra, cara, eu sempre gostei muito das histórias da Terra Oca. Porque a gente teve a versão do Rice Burroughs, né? A gente teve do Júlio Verne, a gente teve muitos quadrinhos sobre isso, né? Eu fico imaginando como que você vai utilizar isso, né? Uma coisa é o seguinte que eu faço questão de falar, né? Porque a gente brinca com a imaginação, com ficção, entretenimento, aventura, tá, pessoal? Eu não acredito em terra plana, tá? Nem em terra oca. Tá lá no brincadeiras, entretenimento. No começo aventura, do livro está né? escrito que é uma obra de ficção. Às vezes tem que escrever para as pessoas entenderem, né? Não é por aí. Sou completamente do outro time, não desse, né? Eu fiz esses dias um cara fazendo um vídeo de zoeira chamado Nescau Sabor Homo. E aí ele faz um Nescau azul e toma, e no final ele coloca, queremos informar que não existe Nescau Sabor Homo, então não tome. Sim, esse aviso é necessário. É por aí. Então, considerações finais aí, antes de a gente não, peraí, Duda. Duda. Eu preciso da data, Duda. Eu preciso da data, cara. Então, cara, a gente estava assim para... Já atrasou um pouquinho, né? A verdade é que atrasou, né? A gente estava imaginando que ia conseguir ainda fazer o lançamento agora em dezembro, tá? Mas eu ainda não recebi a diagramação final, o livro está sendo diagramado, eu já vi várias coisas em relação a ele, mas é assim, acho que mais tardar é janeiro. Janeiro a gente vai ter o livro, tá? Claro, eu não posso prometer porque
vai além dos meus agora, eu não mexo mais com o livro, né? Quem faz é a editora, mas né, a gente está sempre em contato lá, vai ficar bonito o livro, está ficando bem legal, e provavelmente vai ser janeiro. Daí eu não sei também quanto tempo a logística de envio, mas oficialmente acho que a gente faz um lançamento aqui em Porto Alegre, né? Eu sou daqui, daí tem uma sessão de autógrafos aqui na cidade, né? Mas depois vamos ver se ao longo do ano não faço um passeio aí em outros lugares para também poder fazer alguns autógrafos aí. Vier para São Paulo, eu e o Diogo vamos levar lá para você autografar. Com certeza. Beleza. Vamos pensar, de repente, final do ano aí, né, do ano que vem, porque daí já está tudo pronto, eu vou ver se eu não faço um passeio por aí. Fechou. Se vier, já está na agenda para marcar também. Beleza. Marcos, considerações finais antes de a gente finalizar aqui. Bom, só tenho a agradecer ao Diogo, ao Duda, né? Primeiro, Duda, por ter escrito Kenny, cara, por favor, espero ver outras aventuras, né? Diogo, valeu pela oportunidade e também por aceitar, né, de investir, de conhecer o livro, conhecer esse mundo, porque eu acho que ele não só vai se expandir, como outras pessoas vão pegar esse gosto e é bom a gente se aventurar fora da nossa bolha. Bom, só vou agradecer a vocês dois, Marcos por ter me indicado, Duda por ter escrito e participado aqui, vocês dois aqui do vídeo. Espero que a gente possa ter colocado uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que ainda não se arriscaram ali. Aqui embaixo vai estar o site do Duda, vai estar o link para você comprar o Kenny Black Moon e também para baixar as revistas da Odisseia de Literatura Fantástica, para vocês já acompanharem um pouquinho do trabalho dele. Duda, deixa você a palavra finais aí para a gente encerrar o vídeo. Pô, pessoal, muito obrigado pelo convite, né? Pô, falar sobre o meu trabalho é um prazer, né? Poder estar comentando, né? Escutar de vocês o que vocês acharam do livro, né? Do personagem. Então, eu fico muito contente. Deixo um abração para todos que vão nos assistir aí, deixem comentários depois, entrem em contato, me procurem aí no meu Instagram, @covil_do_escritor, tá? Lá eu vou botando algumas novidades aí, ano que vem deve estar oficialmente saindo filme com roteiro meu aí de terror também, tá? Então tem várias coisas vindo aí interessantes, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, gente, tchau.